Sobre a eleição, vamos lá. A verdade é que todo aquele que discorda do que a Escritura diz sobre a eleição e a predestinação é porque tem o receio de não estar entre os eleitos. E por isso confundem também a grande comissão, porque um erro leva a outro. Cristo, ele tem os eleitos, ele já tem os eleitos, mas ele não nos revela quem são os eleitos que ele já tem. Por isso, é nosso dever obedecer ao chamado de Cristo na grande comissão até que ele venha. Isso é fato. Então, meu irmão, se o seu receio é o de não estar entre os eleitos, a ponto de não querer nem mesmo conversar sobre isso nas Escrituras, eu aconselho você a avaliar sua vida cristã a partir de agora, porque esse pensamento ele influencia diretamente a sua relação com Deus. Por quê? Porque ele não divide o senhorio dele com nada e ninguém. E se você entende que tem escolha, tem o direito de escolha, logo, então, nesse caso aí, não foi Cristo quem escolheu você, mas sim o contrário. Foi você que, entre aspas, escolheu Cristo. Mas o que te faz pensar que é você que escolhe Cristo? O que te faz pensar que é você que escolhe ser salvo, né? O que te faz pensar que você merece a salvação? Quem te disse isso? Esse pensamento aí é um pensamento insano. E ele desonra o senhorio de Cristo. E isso terá consequências, meu irmão. Terá consequências gravíssimas. Esse pensamento insano é o início que houve lá no jardim. A ordenança de Deus e o engano de Satanás. Vamos entrar nesse ponto. Vamos lá nas Escrituras, né, aqui para, como diz nossos irmãos pentecostais, para não ficar só nas minhas palavras. A ordenança de Deus e o engano de Satanás. É Gênesis capítulo 2. Vou ler aqui a partir do verso 16 e 17. Comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Então, olha aqui, a ordenança de Deus sem o direito de escolha. A parte que diz não comerás, ou seja, não há direito de escolha, não comerás. Ponto. Agora vamos aqui ao engano de Satanás. Gênesis capítulo 3 agora, verso de 1 a 5. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahweh e Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isto mesmo que Deus falou, vocês não podem comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? A mulher disse, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Então a serpente falou, não é isso não, com toda certeza não morrereis. Aqui, lembra do que Deus disse lá no começo? Deus disse, com toda certeza morrereis. Agora a serpente aqui, ela fala a mesma coisa, mas com engano. Com toda certeza, não morrereis. Ou seja, a serpente diz que Deus está mentindo. Vamos lá. Aí a serpente continua. Ora, Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto, os olhos de vocês se abrirão. E vocês, assim como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, essa árvore aí não é a morte de vocês. Essa árvore aí é a liberdade de vocês. Vocês são livres para escolher. Vocês podem escolher qual árvore que vocês vão comer. Até porque todas essas árvores aí estão no jardim. Olha aí, todas essas árvores estão no jardim. Por que vocês não podem comer também dessa daí? Vocês têm o direito de escolher também, né? Como diz um pastor conhecido nosso, que história é essa?
Vamos lá, então a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava do seu lado, e ele igualmente comeu. É o processo de implantação da falsa doutrina denominada livre-arbítrio, agora atinge também o ser humano, como nós lemos aqui em Gênesis. Porque já havia começado lá no céu. Lembra quando Satanás convenceu um terço dos anjos a se rebelarem contra Deus, afirmando que eles tinham o livre-arbítrio para escolher servir outro Deus? Então, isso já começou lá no céu. E essa falsa doutrina perdura até hoje. Até hoje, fazendo com que crianças possam escolher se são meninos ou meninas e passarem por processos cirúrgicos até gratuitos para isso, para alimentarem essa escolha maligna. Mulheres possam escolher abortar ou não seus filhos. Pessoas dizendo que se o que te faz feliz e não prejudica o outro, então você pode fazer. E também o chamado é o clássico, né? Meu corpo, minhas regras, enfim. E isso se estende a paliativos como psicologia, psicanálise, terapia, frases motivacionais e tantas outras coisas que a grande maioria dos cristãos usa em substituição a Cristo. Para essas pessoas, Cristo não é suficiente. E, além dele não ser suficiente, ele precisa de uma ajuda extra para ser suficiente. Isso é um engano fatal. E esse engano, ele já tomou posse de corações e mentes dentro da igreja. E essas pessoas que vivem e propagam a falsa doutrina denominada livre-arbítrio, elas são pessoas descritas aqui no livro de Judas. Essas pessoas não creem na soberania de Deus, não creem na eleição, não creem na predestinação. E atribuem isso, eles colocam uma desculpa em cima disso por causa de um ser humano mortal lá atrás chamado João Calvino, com a desculpa de que foi João Calvino quem criou a eleição e a predestinação. Mais um ledo engano, não leem as Escrituras, porque a eleição e a predestinação foram criadas por Deus, não foram criadas por seres humanos. Olha como chega a desonra à soberania de Deus. A eleição e a predestinação, elas foram criadas por Deus. E Ele revela elas aqui nas suas Escrituras. Entende? Então, na verdade, essas pessoas não creem nas Escrituras, apesar de afirmarem que são cristãos. Estão dentro de igrejas e não creem na soberania de Deus. Estão dentro de igrejas e não creem na eleição. Estão dentro de igrejas e não creem na predestinação. O que fazem, então, dentro das igrejas? É essa a pergunta que eu me faço. Se você não crê no que está escrito, né? O que você está fazendo com pessoas que creem no que está escrito? Vai ser uma luta constante ali. Com certeza, você vai perder. Porque é Cristo quem comanda a igreja. Cristo é o Senhor da igreja. E se você está no lugar, você pode não ter o Senhor na sua vida, mas você está no lugar em que este lugar, ele tem o Senhor. E este Senhor, ele requer fidelidade a ele, requer fidelidade às Escrituras dele. Então, meu irmão, se você está no lugar, na comunhão entre pessoas em que creem na soberania de Deus, creem na eleição e creem na predestinação, o que você está fazendo aí? Você está correndo sério risco de vida mesmo, um risco mortal, porque não é contra as pessoas que você está indo, não é contra aquela instituição, não é contra aquele pensamento, mas sim contra aquele que criou essas coisas. Aquele que criou a eleição, que criou a predestinação.
Então, essas pessoas elas não creem nas Escrituras, apesar de afirmarem que são cristãos. Eu creio na Escritura, eu creio. Não, não crê. Não crê, porque não crê no que está escrito. Porém, isso também é plano de Deus, né? Que deseja que todas as coisas aconteçam para a sua glória, e que assim seja, para a glória de Deus, né? Então é isso.